Boa noite, bem-vindos ao Telejornal. Paulo Cardinal quebrou o silêncio. O jurista português, que juntamente com Paulo Taipa foi dispensado da Assembleia Legislativa ao fim de 26 anos de serviço público, admite a possibilidade de saneamento político. Paulo Cardinal, reconhecido entre os pares como o maior especialista português em direito constitucional de Macau, diz que defender a lei básica e a declaração conjunta já não é conveniente nem politicamente correto e garante que foi vítima de uma tentativa de assassinato de caráter. A entrevista foi gravada esta tarde. O vínculo à Assembleia Legislativa terminou no final de dezembro. Mais serenidade e com mais distância estou mais à vontade para falarmos sobre esse assunto. Bom, em agosto de 2018 o que aconteceu foi um profundo choque, uma surpresa total e encarnando uma injustiça que ainda hoje eu não consigo encontrar resposta para a razão verdadeira quanto ao que sucedeu. Estando eu a trabalhar na Assembleia Legislativa durante 26 anos, assessor coordenador, estando plenamente de consciência tranquila quanto ao cumprimento dos meus deveres e funções, foi, como digo, uma total surpresa e esse sentimento de injustiça profunda relativamente ao sucedido. Foi invocado na altura pela mesa da Assembleia, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, uma reorganização da assessoria jurídica. Consegue entender esse motivo? Não consigo entender esse motivo e não sou apenas eu. Eu recuso esse motivo como a verdadeira justificação para a minha saída. A generalidade da comunidade portuguesa e não só também recusa esse motivo, daí enfim, a enorme onda de solidariedade e de respostas que foram sendo dadas desde o Presidente da Associação dos Advogados, Dr. Neto Valente, Presidente da Casa de Portugal, Dr. Amélia António, o Cônsul-Geral então, Dr. Vítor Sereno, muitos advogados, juristas, jornalistas, comentadores, etc., não compreenderam essa situação como sendo uma situação que justificava efetivamente a saída. Aliás, essa saída perde toda essa justificação para a nossa saída, para a minha saída e do Dr. Paulo Taipa, perde toda a justificação quando, posteriormente, e ainda bem que assim fizeram, a mesa da Assembleia Legislativa, com certeza ciente do erro que tinha cometido, decidiu contratar mais dois colegas, uma senhora que penso que já está a trabalhar na Assembleia e um outro colega, portanto, juristas portugueses, isto é, desde agosto até hoje, e foi uma das razões pelas quais eu esperei e procurei aguardar algum tempo até reagir devidamente ao que se passou, tentar perceber o que é que efetivamente tinha estado na origem e, portanto, a questão do rejuvenescimento, da reorganização, da reestruturação não colhe, não tem qualquer sentido, não colhe junto de mim, não colhe junto da generalidade dos observadores. O que é que eu lhe posso dizer? Não lhe posso dizer mais nada a não ser o que a comunidade vem referindo. A comunidade, deixe-me só referir, falou, nomeadamente António Cates e pelo menos os Jorge Menezes falaram, não tiveram dúvidas em falar em saneamento político. É assim, no momento em que quem decide, pelo menos formalmente, até nem sei se a decisão terá sido da Assembleia, se terá sido de outrem, neste momento, dada a opacidade do processo, tudo é legítimo pensar-se, tudo é legítimo configurar-se como tendo ocorrido ou não. No momento em que a única explicação que é avançada não colhe, não tem qualquer respaldo na realidade, isso dá origem a que várias teses vão surgindo, sobretudo numa comunidade como a de Macau, uma comunidade pequena, uma paróquia em que toda a gente sabe e conhece toda a gente e, portanto, dá origem a uma série de coisas. Saneamento político, pois acredito que possa ter sido, não posso afirmar que sim, acabei de dizer que não conheço o que é que se passou, mas é uma possibilidade do saneamento, nomeadamente tendo em vista e eventualmente, e isto em função do que se vai dizendo aí, algumas posições que eu fui tomando enquanto cidadão, sempre tive uma intervenção cívica, mas essa minha intervenção cívica era sempre feita de cara limpa, aberta, dando o meu nome e chamando a atenção para algumas situações que, a meu ver, não estavam corretas, nomeadamente nesta preservação do segundo sistema, dos direitos fundamentais, da legalidade, etc. Portanto,
tenho que admitir como possível. Não posso afirmar com qualquer certeza se a tese é essa, se é outra, muitas outras têm circulado. Tenho que admitir como possível em face dos dados disponíveis. Tornou-se uma voz incómoda? Eu penso que sim, que era uma voz incómoda, mas quem vive em democracia ou em protodemocracia tem que saber conviver com vozes incómodas, sobretudo quando essas vozes surgem de uma forma aberta, transparente e que assumem essa posição. Portanto, não é uma voz incómoda em que eu, por portas e travessas, faria chegar alguma coisa a A ou a B. E as pessoas precisam de compreender que as intervenções que eu tive na televisão, nos jornais, as poucas intervenções que eu tive, tinham sempre em vista o quê? A defesa da legalidade, a defesa da lei básica e da declaração conjunta. Portanto, mas parece que hoje em dia defender a lei básica e a declaração conjunta já não é conveniente ou já não é politicamente correto. E isso eu não compreendo, porque se nós não defendermos a lei básica, o que é que estamos aqui a fazer? Que tipo de sistema jurídico é este? Qual é o rule of law que temos em vigor em Macau? Foi também acusado de auxiliar o deputado Soluçou durante o processo de suspensão do deputado da Assembleia Legislativa. Como é que reage a essas acusações? Olha, é assim, se isto não fosse um caso muito sério, seria uma anedota de mau gosto e eu ria-me, mas não me consigo rir, mas um sorriso consigo trazer. Eu ajudei muitos deputados ao longo dos meus anos e ajudei porque é meu dever ajudar. O Soluçou não foi um deles. E quero aqui esclarecer algumas coisas muito importantes que têm sido olvidadas. Primeiro, nos termos da lei orgânica e no Estatuto do Deputado, o deputado Soluçou, como qualquer outro deputado, teria todo o direito de pedir o meu auxílio para esta questão. Segundo ponto, nos termos da lei orgânica da Assembleia Legislativa, à qual eu estava vinculado, obviamente, seria meu dever funcional, meu dever laboral, caso ele me tivesse pedido ajuda neste processo, de ter providenciado essa ajuda. Terceiro ponto, este conflito que surgiu não é um conflito entre a Assembleia Legislativa, por um lado, e terceiras pessoas, por outro. É um conflito intraparlamentar, é um conflito entre um deputado legitimamente eleito, por um lado, e alguns órgãos da Assembleia Legislativa pelo outro. Portanto, nada há aqui que duvidar que, caso ele tivesse entendido pedir o meu auxílio e a minha cooperação técnica, tinha toda a legitimidade para fazer e eu também tinha o dever de o fazer, mas garanto aqui, não aconteceu. O deputado Soluçou não me pediu qualquer auxílio e eu não prestei qualquer auxílio ao deputado Soluçou. E, contrariamente ao que vem sendo dito numa tentativa de assassinato de caráter, é absolutamente falso. Eu digo isto olhos nos olhos a quem quer que seja, absolutamente falso. Não passei um único documento confidencial que fosse ao deputado Soluçou. Repito, absolutamente falso. Não passei um único documento confidencial ao deputado Soluçou e aqui até digo mais, posso deixar que invadam a minha privacidade quanto a isto e apresentem aquilo que também se diz por aí, apresentem e-mails que eu tenha trocado com o deputado Soluçou, Skypes, mensagens, telefonemas, Vibers, WhatsApps, o que quer que seja. Não encontram. Repito, a minha privacidade deixo aqui cair para quem eventualmente tenha acesso a isso, possa trazer isso a público. Não vai trazer e sabem porquê? Porque é absolutamente falso. Nunca contactei com o deputado Soluçou. Nunca passei um único documento confidencial ao deputado Soluçou. Mas tenho 26 anos de trabalho na Assembleia Legislativa, estive envolvido em processos altamente complexos, altamente sigilosos. Alguns envolvendo o chefe de Estado português, outros envolvendo altas personalidades da República Popular da China. Nestes anos todos, nunca alguma vez uma nódoa, uma névoa de suspeita recaiu sobre mim, nunca alguma vez me apontaram que eu tivesse quebrado os meus deveres de confidencialidade. Repito, absolutamente falso, indigno, tentativa de assassinato de caráter. É verdade que parte desta história resulta da miséria humana, a miséria humana de uma colega que, não tendo mais nada que fazer e vendo-se confrontada com os sucessivos erros ou sucessivas incapacidades, mais não teve do que dizer que afinal havia espiões, traidores, sabotadores na Assembleia Legislativa. Dizendo isso com uma total irresponsabilidade, sem um mínimo de provas e não querendo saber de eventuais consequências que pudessem ocorrer. A falar numa colega na assessoria jurídica? Sim, claro, numa colega na assessoria jurídica.
E o que eu digo, essa pessoa dizia isso em reuniões da Assembleia Legislativa, em reuniões da Assembleia com pessoas de fora, em pessoas cá fora, onde encontrava na rua, dizia sempre a plenos pulmões que tinha havido um caso de que eu tinha passado documentos confidenciais a um determinado deputado ou deputado soluçou. Mas isto é uma história de miséria humana, não merece sequer ser tratada aqui, veio a talho de foice, mas não tem que dar mais credibilidade a isso. Se esteve ou não esteve na origem do meu despedimento, da minha dispensa, não sei. De qualquer modo, quem decidiu a minha dispensa não foi essa senhora, não foi essa colega. Portanto, a responsabilidade sobre este afastamento terá que recair sobre aqueles que formalmente desempenham poder, seja a decisão tomada imediatamente por eles, seja a decisão encomendada ou falada por outrem, não sei, mas quem toma a decisão formal é a mesa da Assembleia Legislativa. Paulo falou em assassinato de caráter. Porquê é que acha que o Paulo se tornou numa voz incómoda? Há outros assessores que cedem a pressões e o Paulo não cede? Eu não tenho que particularizar essas questões. Eu sempre encarei a minha função de assessoria como, tal como há pouco disse, de ter o dever de estudar a questão e depois apresentar uma opinião técnica ou jurídica e apresentar essa opinião com uma sugestão dizendo é para fazer assim, ou não deve ser feito por isto, ou esta solução significará uma violação à lei básica, etc, etc. Se outros não fazem assim, se outros pensam no cheque chorudo que recebem ao fim do mês, e eu devo dizer, eu tinha um cheque muito chorudo ao fim do mês, mas penso que as nossas funções não têm que ser esvaziadas dessa maneira. E quem não tem perfil para exercer funções de assessoria, quem não tem perfil para saber vincar a sua posição, até ao momento da decisão política, não deve ser assessor. É que nós estamos a falar de direito. E como dizia um famoso jurista do início do século XX, Shipman Gray, se nas leis da física nós nos enganarmos, não há problema, a Lua não vai de encontro à Terra, não vai destruir a Terra porque nós nos enganamos na lei da física. As leis da física estão ali, imutáveis. No direito não é assim. Quando nós nos enganamos ou nos pedem para nos enganar, as consequências existem e podem ser perversas. E, portanto, temos de ter esse cuidado e temos de ter, sobretudo, honestidade intelectual, começando para connosco e depois honestidade intelectual perante quem nos paga, perante quem é o nosso patrão. E é para isso que nos pagam. Porque se é para dizer amém ou para dizer que sim a tudo, como eu cheguei a dizer isso na Assembleia Legislativa, então peçam os pareceres à senhora que tira as fotocópias. E digam-lhe, é para dizer assim, 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 e não para dizer assado, assado, assado. Portanto, uma das vezes eu disse, se é para escrever, eu escrevo, e agora digam-me qual é o nome que eu vou pôr aqui, porque o meu não, a minha opinião é esta. Portanto, e a coisa parou. E uma outra vez, ouvi atentamente, ponderei e voltei a dizer, continuo a pensar que a minha opinião é esta e, portanto, eu não mudo o meu parecer, eu não mudo papéis que eu assino, a minha opinião é esta. Os deputados, como decisores políticos, depois decidem se seguem ou não seguem, não são obrigados a seguir, obviamente. Mas eu não vou mudar isso. Não... Volto a dizer, para isso chame-se a senhora do café ou vá ao supermercado comprar pareceres. Quer dizer, o Yatsen nunca me disse que me mandava embora por eu não mudar de opinião. Isso nunca aconteceu. Aliás, sentia por vezes incómodos, mais vezes incómodos e incómodos mais, digamos, firmes, vindos de outros lados, do governo, de determinados secretários, de gente que representava o Executivo e que achava que era uma maçada porque eu estava a dizer que não podiam fazer assim, que estava contra a lei básica. E que por isso depois as leis na Assembleia demoravam muito tempo. É uma maçada realmente. Maçada não existiria se eles fizessem as coisas como deviam, logo sem violar a lei básica, logo à partida.